Esposa de Bruno Guimarães. Quebra o silêncio após pênalti perdido, que eliminou o Brasil. Dói na alma. Um pênalti. Um gol perdido no minuto errado. E, de repente, um jogador que vinha fazendo uma Copa impecável virou o alvo número 1 da torcida brasileira. Foi assim que o nome de Bruno Guimarães dominou as redes sociais nas últimas horas. Mas o que ninguém esperava era a resposta que a esposa dele deu para quem estava atacando o jogador. Uma mensagem tão sincera que fez até quem criticou repensar. Fica até o final, porque essa história tem muito mais camadas do que só um pênalti perdido. E aí, pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você acompanhou a Copa do Mundo de 2026, já sabe. O Brasil foi eliminado nas oitavas de final, no domingo, depois de perder por 2-1 para a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. E o nome que ficou marcado nesse jogo, pelos motivos errados, foi o de Bruno Guimarães. Ainda no primeiro tempo, com o placar zerado, o volante teve a chance de colocar o Brasil na frente. Foi ele quem assumiu a cobrança de pênalti. E foi ele quem viu o goleiro Nyland fazer a defesa. A partir daí, o jogo mudou de figura. A Noruega, embalada por Erling Haaland, que balançou a rede 2 vezes, construiu a vantagem que selaria a eliminação brasileira. Neymar até descontou nos acréscimos, mas não foi suficiente. O apito final confirmou o que a torcida mais temia. O Brasil fora de mais uma Copa, sem o Hexa, ampliando o maior jejum de títulos mundiais da sua história. E como quase sempre acontece depois de uma eliminação dolorosa, a internet foi atrás de um culpado. Bruno Guimarães, que durante boa parte do torneio foi elogiado como uma das peças mais criativas da seleção, virou da noite pro dia o principal alvo das críticas. Só que, curiosamente, essa não é a primeira vez que o jogador erra um pênalti importante. Segundo levantamentos divulgados após o jogo, essa foi apenas a segunda cobrança desperdiçada em toda a carreira profissional dele. De 9 pênaltis batidos, ele converteu 7. Ou seja, estatisticamente, estamos falando de um cobrador extremamente confiável, que simplesmente teve a infelicidade de errar, justamente no momento de maior pressão possível. E o próprio Bruno não fugiu da responsabilidade. Visivelmente abatido na zona mista, logo depois do apito final, o volante falou com os jornalistas e assumiu o erro. Ele contou que havia estudado bastante o goleiro adversário e escolheu o canto que considerava ideal para bater. Só que a cobrança acabou sendo defendida. Bruno ainda fez questão de se desculpar publicamente com a torcida, reconhecendo o apoio que recebeu ao longo de toda a competição. E revelou que num momento tão difícil, a saída que ele encontrou foi buscar força dentro de casa, junto da própria família. E é exatamente aí que entra a parte da história que viralizou nas últimas horas. Poucas horas depois da eliminação, Ana Lídia Martins, esposa de Bruno Guimarães, publicou um texto longo e emocionado nas redes sociais em defesa do marido. Nutricionista de 29 anos, Ana Lídia está com o volante desde meados de 2019, acompanhando de perto toda a ascensão dele no futebol europeu e também na seleção brasileira. Os dois oficializaram a união em junho de 2023, numa cerimônia realizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E hoje são pais de 2 meninos, Matel, de 3 anos, e Pietro, de 2. Na publicação, Ana Lídia começou agradecendo a quantidade de mensagens de carinho que a família recebeu depois do resultado negativo. Ela foi sincera ao admitir que a eliminação dói, e usou justamente essa expressão, que também virou destaque em diversas manchetes. Disse que dói na alma, mas que faz parte do esporte. Ana Lídia também refletiu sobre como o futebol tem esse lado dual, de levar uma família aos extremos emocionais em questão de segundos, do time nas alturas, vivendo momentos de euforia durante a campanha, para o fundo do poço logo depois de uma eliminação. E foi nessa parte do texto que ela tocou diretamente no assunto das críticas contra o marido. Segundo ela, é normal que, depois de uma queda tão precoce quanto essa, parte da torcida sinta a necessidade de apontar um responsável, já que isso ajuda emocionalmente a lidar com a frustração de uma derrota tão dolorosa. Ela reconheceu que os dois, como casal, também são torcedores de coração, e que entendem perfeitamente essa paixão avassaladora que o futebol desperta, inclusive o lado mais cruel dela. Segundo ela, ao longo dos anos vivendo essa rotina de futebol de alto rendimento, aprenderam uma lição importante: que nenhum jogador é tão bom quanto dizem quando está tudo bem, nem tão ruim quanto dizem quando o resultado não sai. E encerrou a homenagem com um recado direto ao marido, dizendo que o casal está calejado o suficiente para encarar mais essa tempestade juntos, e reafirmando o orgulho que sente da trajetória, da dedicação e da coragem dele dentro de campo. A repercussão foi enorme. Nos comentários da publicação, o casal recebeu apoio de outras esposas e familiares de jogadores da seleção, incluindo Gabi Severo, casada com o zagueiro Gabriel Magalhães, além de uma verdadeira enxurrada de mensagens de jornalistas, criadores de conteúdo e torcedores comuns. Muita gente destacou justamente a maturidade emocional por trás do texto de... E não foi só a esposa de Bruno que rendeu comentários na internet nesse pós-jogo.
A eliminação do Brasil para a Noruega gerou uma onda geral de reações no mundo dos famosos, com diversas personalidades ligadas ao futebol brasileiro comentando publicamente a queda precoce da seleção. Mas o caso de Bruno Guimarães e Ana Lídia acabou se destacando justamente pela forma como uniu dois elementos que sempre rendem discussão nas redes: performance esportiva sob pressão máxima e o papel do apoio familiar na hora de encarar as consequências públicas de um erro. No fim das contas, o que fica dessa história toda é um retrato bem real de como funciona a vida de um atleta de alto rendimento. A linha entre ser herói e ser vilão é extremamente fina, muitas vezes definida por um único lance dentro de uma partida. E nesses momentos, o apoio de quem está mais perto, como Ana Lídia mostrou publicamente, pode ser o que sustenta o jogador para seguir em frente, mesmo debaixo de uma pressão gigantesca vinda de todos os lados. E você? O que achou da forma como Ana Lídia se posicionou publicamente em defesa do marido? Você acha que a torcida foi justa ou exagerada nas críticas a Bruno Guimarães depois da eliminação? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esse momento tão delicado da seleção brasileira. CTA, chamada para a ação. Se esse vídeo te fez enxergar essa eliminação por um ângulo diferente, deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que você achou da atitude da Ana Lídia. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem fofoca fresquinha do mundo dos famosos e do esporte por aqui. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também ficou de coração partido com a eliminação do Brasil. Até o próximo vídeo!